Fala, meus queridos, acredito que muitos de vocês que estão assistindo já viram esse aquário aqui no canal, né? Estou aqui, como sempre, na Aquário Monster Shop, aqui em São Paulo, né? Gravando esse videozão aqui para vocês nesse aquário de ciclídeos africanos, que eu fiz uma reforma nele, eu e o Diegão, né? Diego Pérez, aqui da Aquário Monster Shop, já tem bastante tempo. Vou falar que deve ter quase um ano, inclusive, que a gente fez uma reforma no hardscape aqui desse aquário, né? E já se passando esse quase um ano, eu volto aqui para fazer meio que uma atualização do hardscape do aquário, né? Os ciclídeos africanos, eles têm aquela fama, né, de serem peixes que bagunçam muito, né, o hardscape de modo geral, principalmente a parte do substrato, já que eles têm o hábito de chegar aqui no fundo, pegar o substrato com a boca e sair cuspindo pelo aquário inteiro. Tanto que a gente vai ver aqui, ó, tem até um buraco aqui, tem mais outro buraco aqui, né? A gente vai vendo pequenos buraquinhos espalhados aí por todo o aquário, né? Agora pelo vídeo acho que não vai dar para ver muito bem, mas a gente tem vários pequenos buraquinhos, né, espalhados aí pelo aquário inteiro, né? E aí eles pegam o substrato e vão espalhando por todo o aquário, ou então eles cavam em determinadas áreas do aquário, como se naquela área onde ele cavou, ele estivesse demarcando o território dele. Mas não são todos os ciclídeos africanos do Malawi, né, que são esses daqui que vocês estão vendo, tem alguns do Victoria aqui dentro também, que tem esse comportamento de zonear todo o aquário. No caso aqui, esse aquário ele é mais focado em não-embulas, né, em Rapilochromys, né, mais especificamente Aulonocaras. A gente tem Aulonocara Dragon, a gente tem Aulonocara Blue Orchid, Aulonocara Apache aqui, tem Aulonocara Maulana, Aulonocara Red's Dead, né, que são a maioria, né, Red Ruby ali atrás também, Dragon Albina, né, aqui tem uma Maléria também. A maioria dos peixes que a gente tem aqui dentro são Aulonocaras. Mas a gente também tem Rostratus, tem Protomelas, tem Placidochromys, né? Então assim, é muito mais focado em não-embulas, né? Nos Rapilochromídeos, né? E os Rapilochromídeos, eles já não tem tanto esse hábito de fazerem essas grandes tocas, né? De, por exemplo, chegar numa área como aquela ali, que tem o contato do substrato com a rocha, né? Chegar naquele buraquinho ali, cavar aquele buraquinho ali, cuspir toda a areia aqui para fora, né? Ou para frente do aquário, que às vezes acontece de ficar aquele monte, né, aqui na frente do aquário da areia que o ciclídeo que fez ali, né, demarcou aquele território, cuspiu para frente, né? Já nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, dos não-embulas, eles não têm tanto esse hábito. Pode ser que aconteça? Pode, da mesma forma que eu já vi, mas a probabilidade disso acontecer, comparado com, por exemplo, os próprios embulas que eu estou citando aqui, e alguns ciclídeos do Lago Victoria, né, é bem menor. Agora, tinha um ciclídeo do Lago Victoria aqui dentro, que eu vou deixar até uma imagem dele passando aí, que é um Rapilochromys, eu vou deixar o nome científico dele na tela, né, que eu não lembro muito bem o nome científico, mas era o CH44, né, ele é chamado assim. E aí ele fez uma grande cratera nesse cantinho aqui do aquário. Cara, ele dominou esse canto aqui do aquário, né, e bagunçou tudo que estava aqui. Esse aquário aqui é um aquário que é um aquário que tem peixe para venda, né? Esses peixes não estão só à exposição, então qualquer peixe que dentro desse aquário, por exemplo, se você quiser vir aqui na loja comprar, você vai conseguir adquirir qualquer um deles, nenhum deles está fixo aqui no aquário, né, vamos dizer assim. E conforme esse CH44 que ficava aqui no cantinho foi vendido, né, o pessoal aqui da Aquário Monster Shop foi e deu uma leve ajeitadinha aqui nesse cantinho, né, só para voltar ao layout, ao hardscape original, que é esse daqui, né. Então, um ano se passou aí, basicamente, da reforma desse aquário, né, e pouca coisa foi mudada, né. Foi mais um posicionamento de uma rocha, a rocha que está mais para frente foi um pouquinho mais para trás, né? Essa rocha aqui, ela não estava aqui, né? Tinha uma rocha que era tipo um platô que ficava aqui embaixo, né? Que foi a única rocha que saiu do aquário, né? Essa rocha saiu, esse platôzão que tinha aqui, que não estava muito legal, saiu esse platô e entrou aquela ali, né? Mas de um modo geral, do hardscape original desse aquário, não foi mudado praticamente nada. Só esse platô que estava ali e foi adicionado aquela rocha que está lá atrás, né? Então, em relação a essa questão dos ciclídeos bagunçarem o aquário, que é algo que eu ouço muito, né, das pessoas dizerem que não gosto de ciclídeo africano, né, porque eles zoneiam o aquário inteiro, e eu não gosto de bicho que faz isso, que cava muito no aquário, né. De fato, vocês viram aí até agora mesmo, né, um deles cuspindo o substrato, né. No caso dos não-embulas, você vai ver muito desse comportamento, deles vindo aqui no substrato, pegando o substrato com a boca e sai cuspindo por todo o aquário. Vocês vão ver até aqui em cima da pedra, ó, substrato aqui, aqui também, aqui em cima vocês vão ver também alguma coisa, aqui, lá atrás, enfim, vocês vão ver meio que espalhado por todo o aquário, ó. Acabou de cuspir ali também agora, então vocês vão ver substrato por cima, né, de praticamente todas as rochas. Esse substrato aqui é um substrato da M-Breda, ele não é tão fino, né, mas num substrato como duna,
areia de duna, que é 00, né, que inclusive eu não recomendo, né, porque ela fica muito tempo em suspensão, né, e conforme eles vão demonstrando esse comportamento, tanto eles quanto os embunas, que inclusive os embunas são piores ainda, porque eles cavam quase o dia inteiro, né, a duna ela fica muito tempo em suspensão, então dá a impressão de que a água do aquário está turva, né, por isso que eu não gosto muito da duna em aquário de ciclismo africano. Eu prefiro uma areia um pouquinho mais espessa. A própria areia de praia aí, né, que eu costumo usar, né, tem areia de filtro de piscina, eu não gosto muito dela em relação ao tempo, né? Já usei areia de filtro de piscina, né, mas depois de um tempo ela começa a aderir muito à alga, né? E aí ela fica meio esverdeada, né? Mas a areia de praia, para mim, tem uma granometria perfeita, né? Lá no Rio de Janeiro eu coleto a areia lá na praia da reserva, né? E aí, conforme eles pegam a areia com a boca, eles vão fazendo o mesmo esquema, espalhando pelo aquário inteiro, só que a diferença é que dessas outras areias que eu citei, né? Elas agarram mesmo nas rochas, né? Então, essa daqui, como ela é um pouquinho mais densa, eles vão cuspir aqui em cima da rocha, só que ela vai deslizando, ela vai caindo, né? Então, numa areia de duna, ou uma areia de praia, uma areia de rio, número 0, a areia de construção também, para quem usa aragonita, né, no caso, vai acontecer disso. Eles vão cavar, vão pegar o substrato com a boca, né, e conforme eles vão cuspir, elas meio que agarram em cima das rochas, porque a rocha, depois do tempo, ela vai formando uma camada de biofilme, né, um pouquinho de alga. Né, e essas algas acabam colaborando para que esse substrato, conforme eles vão pegando com a boca e cuspindo, fique agarrado por cima delas. E é aquilo, né, galera? O ciclismo africano bagunça muito o layout, bagunça muito o hardscape do aquário. Bagunça, né? Não tem, óbvio, como a gente comparar com peixes de cardume, como, por exemplo, tem aqui nesse aquário, barbos, tetraelhos, ou até mesmo alguns outros ciclídeos anões sul-americanos aí, né? Os ciclídeos africanos, de um modo geral, bagunçam um pouco mais, né? Mas só que tem alguns mais específicos que bagunçam muito mais do que esses daqui, por exemplo, que vocês estão vendo, né? Tem alguns ciclídeos do Tanganica também que são bem de boa em relação a isso, né? Então, a minha recomendação é que você estude um pouquinho antes de adquirir o animal, né? Embunas, de um modo geral, tem esse hábito, né, de fazer grandes crateras. Rapelocromídeos, principalmente desse porte aqui de Aulonocara, que tem esse formato de corpo, vamos dizer assim, né? Essa boca mais projetada para baixo, né? São ciclídeos que costumam pastar mais pelo fundo, pelo substrato do aquário, né? Eles têm só o hábito de pegar o substrato, como se eles estivessem procurando, na verdade, como se tivesse não, né? Eles meio que procuram comida dessa forma. Eles pegam o substrato com a boca e dão meio que uma bochechadinha ali com o substrato dentro da boca e depois sai cuspindo pelo aquário. Basicamente isso que eles fazem, né? Então, bagunça o layout, chega a bagunçar um pouco, como vocês estão vendo aqui, né? O substrato ele não fica linear, né? Ele chega a cuspir bastante coisa para frente também, né? Para quem tem o substrato na frente fininho e vai crescendo para trás, né? Nesses casos já não é tão interessante, né? Porque com certeza depois de um tempo vocês vão ver nessa camada da frente aqui bem mais alta. O vídeo de hoje é extremamente simples, galera. Eu trouxe mais para tentar esclarecer um pouco mais a dúvida de vocês em relação a isso. Esse ciclídeo realmente bagunça todo o aquário, zoneia tudo, né? Que é o que a gente escuta muito falar por aí. De fato, dependendo da espécie que você tem aí, né, ou que você deseja comprar, vai zonear muita coisa. Então, ficaria atento aí em relação aos embunas, ficaria atento aí em relação, principalmente, esses ciclídeos novos do Lago Victoria, que chegaram aí no mercado recentemente, né? Porque tem alguns que bagunçam bastante o hardscape, né? E se por um acaso você quer, de qualquer forma, ter ciclídeos africanos, mas aquele que não bagunça tanto o hardscape do aquário, eu já iria aí, dependendo do aquário. Por exemplo, aquários grandes, tem muitos ciclídeos do Tanganica aí, como as frontosas, por exemplo, né? Tem os cipricromes, paracipricromes, que eles não bagunçam tanto assim o hardscape, né? As próprias holonocaras, protomelas, placidocromes, né? São animais que procuram, que mantêm o hardscape, né? O substrato, na verdade, principalmente, mais organizado. Quando eu falo hardscape, é no sentido de que quando eles vão cavar, eles acabam tirando uma rocha do lugar ou cobrindo uma outra rocha que estava à mostra, como está praticamente acontecendo aqui. Então acaba de fato mudando um pouquinho o hardscape do aquário. Então optaria mais por esses peixes aqui, que acabam ficando um pouquinho maiores, né? Só que são mais tranquilos em relação a isso, são menos bagunceiros, né? Tem até alguns ciclídeos do Tanganica que são muito bagunceiros também, os conchícolas, né? Os conchícolas, como eles interagem muito ali com as conchas, eles enterram conchas, desenterra concha, então eles mexem muito com o substrato do aquário. Eu acho que arriscaria dizer que os conchícolas são até mais bagunceiros do que os próprios embunas. Então fica aí a dica para vocês. Eu trouxe esse vídeo aqui também para atualizar a galera aí que curte, né, esse aquário aqui da Aquário Monster Shop. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo com ele e tá aí, firme e forte, né? A fauna sempre vai mudando porque peixe novo chega, peixe sai, peixe é vendido, né? Então por isso que eu acabo não me apegando muito a fazer vídeo
uma fauna engessada, uma fauna específica aqui, não só nesse aquário, mas nos outros aquários que tem aqui na Aquário Monster Shop, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu inclusive esse ciclista que vocês estão vendo aqui no aquário, a Aquário Monster Shop envia para o Brasil inteiro. Se você quiser receber na sua casa aí, só dá uma alô neles aí, vou deixar todas as informações que você precisa saber aqui na descrição desse vídeo. O Instagram já está passando aí na tela. Se você for de São Paulo, só vir fazer uma visita, que o endereço também vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, meus queridos? Então é isso. Vídeozão bem básico aqui falando de ciclistas africanos, já que vocês gostam muito, né, de me ouvir falando de ciclistas africanos. Em breve estarei de volta aqui na Aquário Monster Shop produzindo muito mais conteúdo para vocês. Valeu? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!